Paz e bem, sejam bem-vindos a este vídeo, neste canal. Vamos prosseguindo com o curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos. Este vídeo tem como título Demônios nos Evangelhos Sinóticos, parte 3. Jesus, João Batista, Pedro, Judas, possuídos? Bem, lembramos de início que, na mentalidade da época de Jesus, o estar possesso de um demônio, de um espírito, era associado a enfermidades e ao estar fora de si, ao dizer algo considerado absurdo, louco. A Escritura não entra no mérito de afirmar categoricamente que dizer uma loucura é, de fato, ação do demônio. Não existe uma doutrina assim na Escritura. Mas vai aparecer como uma maneira de dizer e de falar da época, né? Então, vamos, por exemplo, ver o exemplo ligado a João Batista. Temos lá Lucas 7,33. O texto nos diz: Veio João Batista, que não come pão nem bebe vinho, e dizeis: o demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um glutão e beberrão. Também Mateus 11,18 diz: com efeito veio João, que não come nem bebe, e dizem: um demônio está nele. Então, o que nós vemos é que João Batista foi acusado de estar possuído por um demônio. Por quê? Porque aquilo que ele realizava, aquilo que ele fazia, no caso, não comer pão e não beber vinho, e também aquilo que ele falava, era considerado muitas vezes um absurdo pelos escribas, pelos fariseus. Então, o que eles fazem? Acusam João Batista de estar com demônio, né? Essa fala era uma fala para menosprezar o outro. Ele está com um demônio. O que ele fala não tem sentido. O que ele faz não tem sentido. É uma espécie de xingamento. Mas é óbvio que João Batista não estava possuído por um demônio, né? Não estava. Então, a gente vê que o Evangelho apresenta o dizer, né, que alguém está com o demônio apenas como uma espécie de menosprezo, de xingamento. E aqui o texto, de modo algum, está afirmando categoricamente que o estar fora de si, ou ser acusado de estar fora de si, é ação do demônio. Não, pelo contrário. O episódio aqui mostra que não, porque João Batista não estava possuído. Também Jesus vai ser acusado de agir pelo demônio. Marcos 3, 20 e 27 vai dizer assim: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus ouviram, saíram para prendê-lo, porque diziam: Está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Bem, o que nós vemos aqui? Jesus é acusado de estar fora de si por seus parentes. E os escribas aproveitam a deixa e dizem, né, ele está com Beelzebu. E é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios, né? Ou seja, Jesus realiza as obras que ele realiza através de Beelzebu. Jesus vai responder de que forma, né? Simplesmente dizendo: como pode Satanás expulsar Satanás? Aqui, Jesus não está se referindo ou entrando na questão da existência de tais entidades, mas ele fala metaforicamente. O próprio texto nos diz: e falando-lhes por parábolas, diz, né? E ele vai dizer por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então, Jesus está usando ali de parábola, de metáfora. Então, não podemos ler o texto literalmente. Até porque Jesus é acusado de estar agindo por Beelzebu, expulsando demônios por Beelzebu. E ele responde falando de Satanás. Ora, mas Jesus estava possuído por Beelzebu ou por Satanás?
E depois o texto fala que Beelzebul é o príncipe dos demônios ali, mas será que é mesmo? É uma afirmação categórica do evangelho? Quem que é o príncipe dos demônios? É Satã, Lúcifer ou Beelzebul? São entidades diferentes, são a mesma entidade? Veja que o evangelho não está falando nada sobre isso. Jesus está falando de Satanás no sentido figurado ali, né? É uma metáfora que ele usa, é uma parábola, né? Para dizer que a fala dos escribas não tem sentido. Se Satanás expulsa Satanás, ele anula-se a si mesmo, né? Se o adversário se coloca contra o adversário, eles se anulam. A acusação feita a Jesus é um absurdo, porque Jesus não está agindo a partir, né, de Satanás, mas justamente contra tudo aquilo que é oposição a Deus e ao reino de Deus. Jesus está agindo contra isso e não a favor disso. Então a acusação dos escribas e fariseus não tem o menor sentido. É somente isso que Jesus está dizendo. O texto aqui não fala nada da existência, não existência de entidades, de quem é o príncipe dos demônios, nada disso. Jesus usa e responde através de parábola, usando, portanto, ali a figura, né, e o nome Satanás em sentido figurado, simplesmente no sentido de adversário. Como pode o adversário expulsar o adversário? Eles se anulam. A fala dos escribas e fariseus não tem, portanto, o menor sentido. É somente isso que Jesus diz. Bem, depois também aparece Satanás com referência à figura de Pedro. Marcos 8, 31, 33, o texto nos diz: E começou a ensinar-lhes, é Jesus que está ensinando, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. O que nós vemos aqui é que Pedro é chamado de Satanás, ou seja, de adversário por Jesus. Veja que aqui Jesus não está dizendo que Pedro está possuído por Satanás, mas Pedro ele mesmo se tornou ali naquele momento um Satanás, ou seja, um adversário. Por quê? Porque ele está em oposição a Jesus. Somente isso, né? Então ali Pedro é Satanás, porque está em oposição a Jesus. Por quê? Porque está pensando com a lógica humana e não pensando a partir de Deus. Jesus fala que vai passar pela cruz, morrer, tudo mais. Pedro não, né? Recriminou Jesus, porque ele não podia entender como o Messias iria passar por tudo isso. Jesus está dizendo: olha, você está pensando não a partir de Deus, mas a partir dos homens. E aí a gente vê que aqui, né, não tem nada de Jesus expulsar Satanás que está em Pedro, nada disso. Pedro mesmo é Satanás. E como se resolve essa situação para Pedro deixar de ser Satanás? O texto que nós lemos diz que Jesus falou: Afasta-te de mim, Satanás, mas no original o sentido é: vem para trás de mim, vem me seguir, vem aprender de mim. E é desse jeito, aprendendo de Jesus, que o ser humano deixa de ser Satanás, deixa de ser um opositor às coisas de Deus, para se tornar, né, no caso, seguidor de Jesus. É isso que o texto está dizendo tão somente. Lucas 22, 31, o texto nos diz: Simão, Simão, é Jesus falando, Satanás pediu para vos peneirar como trigo, eu, porém, orei por ti. Né? Bem, o que significa isso que Jesus está dizendo? Satanás pediu para vos peneirar. E Jesus acolhe o pedido de Satanás? Não é meio estranho? Né? Essa passagem a gente pode lê-la tendo como pano de fundo o livro de Jó, né? Quando Jó, né, naquele conto, Jó é um conto, né? O texto nos diz que Satanás, né, na corte de Deus, quando Deus diz, né, a Satanás: olha o meu servo Jó, né, ele é bom, ele é justo, né? E Satanás ali diz: né, mas ele é bom e justo porque está tudo certinho na vida dele. E se ele enfrentar alguma dificuldade, né? Será que ele vai ser tão fiel assim, né? Então, o que o texto está nos falando é que, de alguma forma, Jesus anuncia a Pedro que ele vai enfrentar uma provação. Satanás ali, em Lucas 22, 31, tem o sentido de provação.
Pedro vai enfrentar uma provação, uma adversidade. A palavra Satanás pode significar adversário, adversidade, oposição. Pedro vai enfrentar uma adversidade. Mas Jesus está dizendo: eu, porém, orei por ti. Veja que nesse episódio não se trata de ter que exorcizar Pedro, por exemplo. Se Jesus estivesse querendo dizer que Pedro está, né, possuído por alguma entidade que vai prová-lo ou algo nesse sentido, Jesus deveria ter exorcizado Pedro. Mas não se trata disso. O que Jesus está dizendo é: Pedro, você vai passar por uma provação. Eu, porém, estou rezando por você. Né? É Satanás que vai causar essa provação a Pedro? Provavelmente não. O texto não diz que provação é essa. A gente pode imaginar, né? E aqui é uma opinião, né, pessoal, uma dedução pessoal, que esteja se referindo à própria crucificação de Jesus, né? O Jesus entregue, preso, e Pedro, que nessa provação de ver Jesus preso, vai negá-lo 3 vezes. Né? É essa grande provação que Pedro passa, né? Chegando até mesmo a negar Jesus. E tudo isso não está sendo causado por Satanás. É a situação que Pedro enfrenta de provação. Então, ali, o texto não está falando de uma entidade que está provando Pedro, né? Não, mas de que Pedro será colocado à prova, né? Mas que Jesus está rezando por ele. E Pedro vai ser colocado à prova pela própria, né, pela própria condição de Jesus, por aquilo que Jesus vai passar, né? A sua entrega, a sua prisão, a sua morte. E Pedro vai enfrentar isso como uma grande provação, chegando de novo, né, a negar Jesus 3 vezes. E quando vê Jesus, né, quando o galo canta, né, diz o texto, Pedro se lembra e chora amargamente e tudo mais, né? E então, no sentido de que Jesus estava orando por Pedro para ele enfrentar essa provação. Assim a gente pode imaginar, né? Embora o texto ali não diz que provação é essa, né? Mas aqui é somente uma dedução, uma leitura, né? Mas o fato é que o texto simplesmente está dizendo que Pedro vai enfrentar uma provação. Não se trata, né, de ação de Satanás e que, portanto, né, Pedro teria que ser exorcizado ou fazer alguma coisa assim. Não. O que resta a Pedro é ser fiel a Jesus. É isso, né? É isso que expulsa Satanás, né? A adversidade. É isso que expulsa a adversidade, né? A oposição a Jesus, a fidelidade, né? E Pedro vai, por fim, né, se arrepender, né, na sua provação, né, daquilo do próprio chegar a negar Jesus. Né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Bem, então se trata desta provação. A gente pode, desses textos, dar a entender que há uma entidade que tenta, e nesse sentido que nos prova. Abordaremos mais à frente essa questão da tentação, né? E de uma provação que, portanto, venha através da tentação. Mais à frente teremos um vídeo sobre a questão, né, da tentação e do tentador. De qualquer forma, nestes textos que nós vimos até aqui, nada disso implica qualquer tipo de possessão, né? Nada disso, né? Mas tão somente de tentação. Lucas 22, 3 diz assim: Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Ora, não se trata aqui de uma possessão de Satanás? Não, de modo algum. Né? Judas não ficou possesso. O que o texto diz, e o significado do texto ali, é que o espírito de oposição, de adversidade, entrou em Judas. E não que Judas ficou possesso, no sentido que nós conhecemos de possessão. Se fosse assim, por que Jesus não exorcizou Judas? Não se trata disso. Não se trata também de pensar que Satanás entrou em Judas e fez Judas trair Jesus, no sentido de que então a culpa foi de Satanás e não de Judas, como se Judas tivesse se tornado uma marionete de Satanás. Não tem o menor sentido isso. Não é isso que o texto diz, né? O que entrou em Judas foi a decisão de entregar Jesus, uma oposição a Jesus. Podemos atribuir, né, essa tentação a Satanás enquanto uma entidade que tentou, que colocou essa tentação no coração de Judas? Até podemos. Até podemos. De novo, mais para frente, teremos um vídeo para falar da questão da tentação. Mas mesmo que assim fosse, mesmo que
Satanás sugeriu uma tentação a Judas e colocou no coração de Judas uma tentação. Então, o que entra em Judas é a tentação, é a oposição a Jesus, é a adversidade a Jesus, e não uma entidade. Não é uma entidade que entra em Judas. Não é isso, né? Mas é a adversidade. Satanás ali é nesse sentido, né? É nesse sentido. E no Evangelho de João, Jesus vai dizer, né? Um de vós é diabo. A pessoa se torna, né? Diabo, se torna opositor, como Pedro se tornou Satanás. Aqui Judas está se tornando Satanás, não porque uma entidade entrou nele, mas porque ele está em oposição a Jesus. Esse é o sentido do texto, portanto, né? De novo, podemos atribuir esta tentação a uma entidade exterior que coloca em Judas uma tentação? Até podemos, mas para frente vamos falar sobre isso. O texto dá essa abertura. Mas aqui não se trata de uma possessão demoníaca em Judas, nada disso, né? Mas tão somente de que a tentação entrou em Judas. E por fim, nós temos a própria tentação de Jesus. Marcos 1,12 nos diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Mateus 4,1 nos diz: então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Joga-te, né, daí, tudo mais. E depois o texto diz que o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor. E aí, muitas vezes, quando a gente imagina a tentação de Jesus, a gente imagina Jesus sendo tentado por uma entidade exterior, né? E aí se pinta o diabo de diversas formas. E aí é que a gente imagina meio que, num primeiro momento, o diabo teletransportou Jesus sobre o pináculo do templo, e depois teletransportou Jesus até um monte muito alto, de onde mostrou todos os reinos da terra. Aí eu pergunto, existe um monte de onde a gente pode ver todos os reinos da terra? É óbvio que não. É óbvio que o texto aqui é uma metáfora. É uma metáfora. Óbvio que se trata de uma imaginação e metáfora para indicar a tentação. Não existe um monte de onde se pode ver todos os reinos, e Jesus não foi teletransportado para cá e teletransportado para lá, né? A tentação, o diálogo com o tentador é interior a Jesus e não exterior, assim como as nossas tentações, né? É tudo uma espécie de Jesus se imaginando nessas situações, né, que plasticamente e figurativamente expressam numa linguagem a tentação que ele sentiu, né? É esse o sentido, e não uma coisa externa. Portanto, se trata de uma tentação interior aqui, né? E não de uma entidade de fato, né? Então, Jesus sendo tentado por Satanás, podemos imaginar Jesus, ele mesmo, sentindo a oposição à vontade do Pai. E aqui não podemos imaginar uma entidade de fora tentando Jesus, mas uma tentação interior ao próprio Jesus. E aí fica a mesma pergunta de antes. Podemos imaginar que, no entanto, Satanás esteja sugerindo a Jesus esta tentação no interior do próprio Jesus? Isso fica em aberto, né? Então, o que o tentador faria é sugestionar internamente, pelo pensamento, pela imaginação, né, a tentação, colocar a tentação. E é isso que acontece, a tentação é colocada em Jesus. Jesus é tentado no seu interior, na sua imaginação, no seu pensamento. Ele é tentado, mas ele vence a tentação. Não é externo, né? Não é uma entidade externa ali, é interno. A tentação. E aí fica aberto. Podemos imaginar um tentador que nos sugestione também tentações a nós. Então, existem tentações que vêm a nós do demônio. Nos clássicos de espiritualidade se fala que a tentação vem pelo eu, pela concupiscência do próprio eu, pelo mundo e pelo diabo. Mais à frente teremos um vídeo só para falar desta questão da tentação. Bem, concluindo de tudo isso, o que podemos dizer? Que Jesus e João Batista, acusados de estarem possuídos, não estavam. Não estavam. Apenas diziam coisas consideradas absurdas pelos escribas e fariseus. E a acusação de estarem
possuídos por demônio era uma espécie de menosprezo, de xingamento, e não uma afirmação real, né, de possessão. Né? Então, nada de possessão aqui. Né? Satanás, nós vimos, é a expressão de oposição a Jesus, Pedro e Judas, que se colocam contra Jesus. Então, mais do que uma entidade, o próprio Pedro e o próprio Judas são e se tornam Satanás. Aparece Satanás ligado à dimensão da provação, como apareceu no livro de Jó. Né? E podemos dizer como a figura de um tentador, que sugestiona a tentação. E aqui deixo em aberto para mais à frente a gente depois ter um vídeo para falar dessa dimensão da tentação. Mas lembrando, mesmo que Satanás inspire para nós uma tentação, né? Ela passa pelo assentimento do eu. Né? Qualquer tentação que seja, né, ela nos vem, a gente reza para não cair em tentação, independente de onde ela venha. Né? O importante é não cair na tentação. Então, o importante não é tanto saber de onde ela vem. O importante é não cair na tentação. E essa força o Senhor nos dá com a sua graça. Mas aqui a gente encerra este vídeo. Continue nos acompanhando e curtindo. Paz e bem.